bom dia! Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Na última quarta-feira, dia 19 de junho, o Senado aprovou o projeto do novo ensino médio. Alterado, o texto agora volta à Câmara dos Deputados. Esse é o tema da entrevista de hoje com o coordenador-geral do SINTRN, professor Bruno Vital. Bom dia, Bruno. Bom dia, Denô. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bruno, o Senado aprovou nessa semana o projeto do novo ensino médio com alterações. Esse texto tem que voltar para a Câmara. E que alterações são essas? Tivemos avanços, retrocessos? Como é que está o texto lá no Senado? Então, primeiro dizer que essa luta do novo ensino médio, da reformulação do novo ensino médio, que foi uma verdadeira tragédia para a educação brasileira, está sendo ainda com redução da carga horária dos professores, com estudantes, né, que estão sem entender o que é que está acontecendo na escola, sem fazer conexão entre o que a escola está ensinando, seja as disciplinas, sejam os itinerários, os chamados itinerários formativos, que virou, inclusive, até uma piada nacional, algumas disciplinas que as escolas estavam dando, né, como fazer brigadeiro, enfim, isso virou uma coisa que foi ridicularizada perante a sociedade. Foi uma luta muito grande da educação, do movimento educacional como um todo, para que a gente pudesse reestruturar esse novo ensino médio. Em 2016 e 2017, em 2017 nós tivemos a medida provisória que estabeleceu essa reforma, nós tivemos a ocupação das escolas, mais de 1.000 escolas ocupadas pelos estudantes em todo o país, né, e movimentos de rua, trabalhadores e trabalhadoras da educação se organizando para reivindicar que ele fosse revogado. A partir da mudança que nós tivemos no nosso país, da configuração da gestão nacional, da eleição do presidente Lula, nós pudemos, a partir da nossa reivindicação, reabrir esse debate. Então, a partir disso, a gente teve uma consulta pública que nós estimulamos os trabalhadores e trabalhadoras a responderem, pedindo alterações no ensino médio. Essa consulta pública gerou um novo projeto de lei, o projeto de lei que foi primeiro para a Câmara Federal e que agora foi aprovado nessa semana no Senado. E esse projeto, ele faz reparações no sentido daquilo que a gente vinha reivindicando. Ele já veio com alterações positivas desde a Câmara Federal, mas mais avanços foram acrescentados agora no Senado, né? Dentro de um cenário de muitas dificuldades, porque vale lembrar que para o projeto ter a sua primeira versão escrita, ele foi entregue à relatoria do mesmo atualmente deputado federal, que foi o ministro da Educação que fez a reforma do ensino médio, para ser o relator, ou seja, para escrever a lei. E para sair da Câmara Federal, ele escreveu esse projeto 5 vezes. Exatamente. Qual o nome do deputado, Bruno? Mendonça Filho, né? Mendonça Filho é o ministro deputado... Era ministro da Educação no governo Temer e hoje é deputado federal. Ele escreveu 5 versões do projeto, 5 substitutivos, né? Como é chamado lá no Congresso, para que o 5º fosse aprovado, porque muitas pressões foram feitas, né, pela bancada dos partidos progressistas, do PT, do PSOL, né, ali, do PCdoB na Câmara, e a gente chegou a uma versão final, a 5ª versão, que foi uma versão mais avançada no sentido do que a consulta pública estabelecia. Então, o que é que a gente pediu desde o início? Primeiro, a gente queria que as disciplinas elas voltassem a ter a carga horária que elas já tinham antes. O que é que aconteceu no novo ensino médio? Nós temos hoje menos aulas de português, menos aulas de matemática, menos aulas de geografia, de história, de sociologia, de filosofia, de artes. Nós temos menos de tudo, né? E isso significou uma formação mais fragmentada e mais frágil para todos os estudantes. E todo mundo colocava como bandeira, e nós do movimento educacional, nós ao respondermos e orientarmos a resposta na consulta pública, que voltássemos às 2.400 horas de formação geral básica, ou seja, dessas disciplinas que perderam carga horária. Isso significou uma redução curricular, um empobrecimento do ensino, né? E também mais problemas para os profissionais que estão na escola, porque o professor passou a ter que pegar muito mais disciplinas para poder completar a sua carga horária e também muito mais escolas, muito mais locais de trabalho para poder completar a sua carga horária, né? E, ao mesmo tempo, ele se dividiu muito e, ao mesmo tempo, ficou com a dificuldade de ensinar alguma coisa que ficasse na mente, né, dos estudantes. Então,
fica aquele ensino muito pulverizado, muito pouco de tudo, que no final não resulta em um aprendizado de nada, né? Então a gente tem essa alteração, que é uma alteração positiva que já veio da Câmara Federal, mas na mudança, né, na passagem da Câmara para o Senado, a gente teve um outro avanço em relação a essa questão da carga horária, que foi o estabelecimento de um limite para os itinerários profissionalizantes. Na reforma, né, na reforma da reforma que vem do Congresso, a gente já tem uma alteração na lógica dos itinerários formativos, mas com o acréscimo da área de um itinerário profissionalizante. E isso estava dentro de uma carga horária reduzida da formação geral básica, ou seja, quando a escola optasse por ter um itinerário de profissionalização, reduziria de 2.400 para 2.100 horas da formação geral básica, das disciplinas tradicionais, vamos dizer assim, né? O que significava uma redução curricular. Na mudança que aconteceu agora no Senado, isso vai acabar, tanto para os outros itinerários formativos como para a formação profissional, a gente vai manter as 2.400 horas, com uma observação, né, que foi uma coisa que não avançou tanto, mas avançou, é que isso começa a valer em 2029. Então, a partir de 2029, a gente tem essa implementação de 2.400 horas como obrigatórias para todas as modalidades do ensino médio, para a formação geral básica. Uma outra alteração importante é o retorno do espanhol. A língua espanhola tinha sido excluída na reforma do ensino médio na primeira, na segunda, na alteração da Câmara, não voltou o espanhol e agora no Senado o espanhol retorna, né? Tem uma vinculação na questão profissionalizante, de que as disciplinas profissionalizantes elas têm que estar ligadas ao catálogo da formação profissional. Existe um catálogo nacional que regulamenta quais são os cursos profissionalizantes que existem, como eles devem ser oferecidos e etc., né? Na anterior surgia o curso de como fazer um brigadeiro, porque não tinha essa delimitação. Agora tem, então o Senado reafirmou esse avanço, né? Nós tivemos, além disso, né, a delimitação do chamado notório saber, né, porque a lei anterior ela estabelecia o notório saber, ou seja, qualquer pessoa poderia ser professor, e isso fazia com que administradores saíssem assumindo as disciplinas, etc. O pessoal do direito, psicologia, qualquer pessoa podia, qualquer estudante, na verdade, poderia assumir, inclusive, as disciplinas na escola. E agora a gente não tem mais isso para a formação geral básica, passa a ter para o ensino profissionalizante, mas de forma bastante regulada. Ok, Bruno, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Estamos falando sobre o novo ensino médio, projeto que foi aprovado pelo Senado, texto alterado, vai voltar para a Câmara agora, né, Bruno? E falando desse retorno, né, desse envio à Câmara, qual a expectativa do SINT e da CNTE com relação a possíveis alterações, a possíveis retrocessos e, quem sabe, até avanços? Então, esse processo legislativo, né, cada vez que uma casa altera o projeto de lei, o projeto vai retornar para outra casa. Então, por exemplo, a Câmara fez o processo de avaliação, fez alterações, foi para o Senado fez alterações e volta para a Câmara porque o Senado fez alterações. Se a Câmara alterar novamente, vai voltar novamente para o Senado. Nesse sentido, né, o que o projeto tem de mais ruim, foi um ponto que não avançou, é exatamente a questão da permissão para pactuações, para parcerias que coloquem dentro das escolas o setor privado. Sobretudo, aí, isso está bastante restrito no projeto, a questão do ensino profissionalizante, né? Nós não queremos
que o setor privado se aproprie do recurso público e entre nas escolas para dar o ensino profissionalizante. As redes devem oferecer isso de forma gratuita a partir das instituições públicas. Então, esse é o ponto negativo que continua dentro do projeto de lei e está lá escrito, né, delimitado no artigo 6º da lei atual. O que a CNTE está, a expectativa da CNTE, que é a nossa expectativa, a expectativa do SINTE, é que esse artigo ele seja excluído da legislação, porque com a exclusão, né, o projeto pode ser aprovado no formato que está no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e não retorna mais ao Senado. Se a gente tiver inclusões no projeto, alterações nesse sentido de aumentar o projeto, né, em alguma coisa, com mais algum artigo, ele vai ter que retornar ao Senado. E diante do cenário de instabilidade que a gente tem no Congresso Nacional, não é interessante que o projeto fique tramitando lá nas duas casas por muito tempo, porque retrocessos podem acontecer. Então, a expectativa é que seja excluído o artigo 6º agora, que trata dessa questão da entrada, né, do setor privado na educação profissionalizante e depois seja aprovado para ir para a sanção presidencial, para preservar os avanços que nós conquistamos do projeto e para que a gente tenha reformulação, inclusive de forma que possa passar a vigir a partir do próximo ano, que é o que está previsto, que em 2025, sendo aprovado o projeto esse ano, a partir de 2025 as redes elas fazem a readequação e estabelecem o novo formato do ensino médio. Esse novo ensino médio, lá na época de Temer, o que é que estava por trás desse novo ensino médio? Você falou aí da diminuição da carga horária, diminuição de português, matemática e outras disciplinas, inclusão de outras. Isso, então é muito importante essa pergunta, né? Porque as pessoas podem se perguntar, mas por que quiseram mudar? Só porque estava ruim? Também porque estava ruim, porque tanto os estudantes não estavam aprendendo como os professores não estavam conseguindo ensinar. Na verdade, isso foi uma constatação prática da lei, né? Mas a lei em si, ela veio com o objetivo de, primeiro, empobrecer o ensino para as escolas públicas, porque, na prática, quem iria ser afetado, quem iria estudar esse novo ensino médio, com menos conteúdo, com menos aprendizagem, eram os estudantes e as estudantes da escola pública, que são as pessoas que podem ter uma perspectiva de mudança de vida a partir da educação, sobretudo ingressando no ensino superior. E era muito difícil, com esse currículo mais pobre, que essas pessoas conseguissem entrar na universidade. Então, esse é um ponto crítico que a gente sempre levantou em relação ao novo ensino médio. E o outro objetivo, né, e que também aconteceu, foi exatamente a utilização dessa reforma do ensino médio para que o setor privado pudesse se apropriar da educação. De que forma? Tanto dizendo que eles tinham preparação para aplicar o novo ensino médio, então vários pacotes foram vendidos para as secretarias de educação dos estados, né, de formação de professores, de materiais pedagógicos, de uso de plataformas, e sobretudo depois da pandemia, né? Então todo o setor privado se mobilizou para vender para os estados uma nova metodologia de ensino que seria o novo ensino médio. Bruno, muito obrigado pela sua participação no Extra Classe TV de hoje. Obrigado, Denô, e até a próxima vez. O governo do estado anunciou que vai antecipar 40% do 13º salário para os profissionais da ativa. De acordo com a promessa, o pagamento será efetuado no dia 10 de julho. Questionado sobre os aposentados, o governo não apresentou uma data. Já acerca do 1/6 de férias, garantiu que vai pagar em 20 de agosto. O SINTE-RN ficará vigilante. Dezenas de aposentados participaram do passeio anual promovido pelo SINTE-RN para o segmento. Gravatá, no estado de Pernambuco, foi o destino escolhido. Para isso, o sindicato fretou 3 ônibus. Essa viagem ela já se tornou cultural. Todo ano a gente faz para proporcionar este lazer à categoria de aposentados e aposentadas. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui, desejando a todos e todas uma excelente semana. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINTE-RN em defesa da educação pública. Até lá!